Sinopse do livro. Este livro relata os 3 dias de preparação do autor em uma nave e 41 dias de levantamentos em um planeta que orbita Alnilam, a estrela central do cinturão de Órion, ou as Três Marias, como é mais conhecido, onde conheceu suas principais instituições e se inteirou sobre a história do seu povo. O livro apresenta uma visão detalhada do modo de vida fraterno e feliz dos habitantes desse planeta, que o autor passou a chamar de Arrete e que pode representar o amanhã da Terra. Lá não existem países, políticos, classes sociais, proprietários de imóveis, sistema financeiro, polícia, juízes, advogados e muitas outras instituições terrestres. O governo é planetário, o idioma é único e as necessidades básicas da população, como a habitação, alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, dentre outras, são um direito de todos e não dependem do tipo de trabalho executado, pois todos têm direitos iguais e o mesmo valor social. O trabalho não é competitivo. É reduzido e constitui um prazer, pois todos trabalham naquilo que gostam e não para ganhar dinheiro. Os arretianos demonstram sua religiosidade nos atos do dia a dia, com profundo respeito à lei divina, a única lei lá existente. Todos se consideram irmãos e procuram fazer aos outros aquilo que gostariam que fosse feito a eles, vivenciando o ama ao próximo como a si mesmo, em toda a sua plenitude. O livro é dedicado a todos que sonham com um mundo melhor, mais justo, fraterno e feliz. Leitura do livro Arrete, O Amanhã da Terra. O Diário da Viagem, de J.A. Dalcol. Observações. Os leitores e leitoras estão autorizados pelo autor a repassar cópias eletrônicas ou em papel para qualquer pessoa, desde que não envolva cobrança ou favorecimento de qualquer espécie. O principal objetivo é divulgar uma mensagem de esperança para o maior número de pessoas possível. Antes da ocorrência do exame de seleção planetário, a separação do joio do trigo, prevista por Jesus e por inúmeros profetas, como São Malaquias, que a prediz para o momento seguinte à morte do Papa atual e eleição do último Papa, o Pedro Romano. Qualquer comentário, crítica ou sugestão poderá ser feita através do e-mail ecovillavaledourado@gmail.com. O outro livro da trilogia, Arrete, O Passado do Planeta, poderá ser obtido gratuitamente no site www.ecovillavaledourado.com. Se você gostar deste livro, vai adorar Arrete, O Passado do Planeta, e vai se emocionar com o grande trabalho que os seres espaciais, os anjos da colheita, realizaram antes, durante e especialmente após o exame de seleção planetário. Acreditamos que quem ler os 2 livros não terá mais nenhum tipo de medo a respeito da transição planetária, também conhecida como exame de seleção, separação do joio e do trigo, ou como fim do mundo e final de ciclo. Pelo contrário, acreditamos que passarão a desejar que esse grande evento ocorra o mais rápido possível e que logo floresça em nosso planeta a nova sociedade, conforme está descrito em Arrete, O Passado do Planeta, que algum tempo depois se transformará no modelo social descrito neste livro. Para se urbanizar uma favela, com moradias dignas, água tratada, rede de esgotos, ruas, praças e vários equipamentos para melhorar a qualidade de vida dos moradores,
É necessário, antes, derrubar as edificações existentes, retirar os entulhos, regularizar o terreno e iniciar as construções em novas bases. É isso que irá acontecer na Terra, e não devemos temer nada que irá melhorar nossas vidas. Esse é o objetivo da divulgação gratuita desses livros. Agradecimentos. Agradeço a Deus por tudo que me tem concedido e ao Mestre Jesus pelo apoio em todos os momentos, principalmente por aqueles em que me carregou no colo, deixando apenas as suas pegadas na areia. Agradeço também a minha mãe, esposa, filhos e filhas por terem sido os primeiros que acreditaram na ideia do livro e me incentivaram a concluí-lo. Registro um agradecimento especial à minha esposa Solange pelas centenas de horas que dela me afastei para ficar diante do computador, indo para a rete, como eu sempre dizia. J.A. Dalcol. Prefácio. A primeira vez que Dalcol me falou sobre a rete, confesso que fiquei um pouco assustado. Ainda sem conhecer o texto, pensei comigo, olha aí o Dalcol se metendo a escritor. Morando em Alto Paraíso de Goiás, a cerca de 1.300 quilômetros de São Paulo, ele me ligou no domingo pela manhã, dizendo que me mandaria o texto para que eu lesse. Alguns dias depois, aparece um portador em casa com 2 disquetes e um bilhete. Os 2 disquetes continham o mesmo arquivo, cuidado típico do capricorniano Dalcol para o caso de um deles ser danificado. O bilhete dizia simplesmente: Zé da Ninha, leia e critique. Zé sou eu e Ninha é minha mulher. Li as primeiras páginas ainda no computador, acreditando que desistiria logo em seguida. Para minha surpresa, não foi o que aconteceu e me envolvi profundamente. Entretanto, em virtude do meu dia a dia extremamente ocupado, passei a ler a Rete, o Diário da Viagem, só nos finais de semana. O tema, a estrutura inovadora e a cronologia me encheram de entusiasmo. Quando eu comentava com amigos mais próximos sobre o livro, logo vinha a inevitável brincadeira. Que viagem, hein? Jamais me impressionei com os comentários, pois tinha certeza que eram fruto do desconhecimento. A minha convicção de que Dalcol realmente fez a viagem e que viveu 40 e poucos dias em Arrete vem da coerência do texto, dos detalhes das informações, da profundidade dos diálogos e da rapidez com que foi escrito. Acreditar se ele viajou ou não passa a ser uma questão de puro ponto de vista. O próprio Dalcol deixa essa questão em aberto no livro. Penso o seguinte: como alguém desprovido da prática literária pode escrever, nas horas vagas, um texto tão interessante em pouco mais de 3 meses? Até onde sei, o Dalcol jamais teve qualquer manifestação como autor de qualquer obra. Relatórios, descrições e manuais técnicos dos inúmeros sistemas que desenvolveu e implantou foram as únicas coisas que havia escrito. De formação técnica e profundos conhecimentos de informática, mais especificamente da análise de sistemas, Dalcol ocupou posições importantes em grandes empresas nacionais e multinacionais, até que em 1992, seguindo suas convicções, mudou-se com uma família para Alto Paraíso de Goiás. Conheci Dalcol um pouco antes, nos idos de 1978. Desde o nosso primeiro contato, percebi que se tratava de uma pessoa especial, diferente. Dotado de grande inteligência, entregou-se a um importante projeto espiritual e social. A busca de um mundo melhor e da qualidade de vida, a crença no amor e no respeito entre as pessoas e o desprendimento dos bens materiais sempre estiveram em sua mente e em seu coração. E é justamente disso que trata a Rete.
Um planeta longínquo onde as pessoas são iguais, se amam e se respeitam no mais profundo significado das palavras. Ler a Hatch, o Diário da Viagem, é sem dúvida um grande alento às pessoas que acreditam numa vida melhor e também um aprendizado aos que começam a trilhar o caminho da esperança. Boa viagem e boa leitura. José Carlos de Oliveira, jornalista. Resumo do livro. Uma amiga, depois de ler a versão inicial em arquivo eletrônico, comentou que a Hatch tinha tudo a ver com a letra de Imagine, de John Lennon. Apesar de tê-la ouvido muitas vezes, nunca a relacionei com o modo de vida do povo arretiano. Pedi para uma outra amiga fazer sua tradução e concluí que ela deveria fazer parte do livro, como um resumo da sua mensagem básica. Imagine nasceu de um sonho de John Lennon. O Diário da Viagem nasceu da mesma forma e começou a ser escrito no capítulo intitulado O Sonho e o Início da Viagem. Na página seguinte, a tradução realizada por Mariana Negrini. Imagine que não existe paraíso. É muito fácil se você tentar. Sem inferno abaixo de nós e sobre nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo plenamente o dia de hoje. Imagine que não existem países. Não é difícil de imaginar. Não há por que matar ou pelo que morrer. E não há religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que algum dia vocês se juntem a nós e o mundo será uma unidade. Imagine que não existem donos ou propriedades. Eu adoraria que você pudesse imaginar que não houvesse mais cobiça ou fome, e sim uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que algum dia vocês se juntem a nós e o mundo será uma unidade. Introdução. Considerações iniciais. Ao terminar a revisão do texto que escrevi entre 31 de janeiro a 9 de maio de 1999, verifiquei que ele não caberia em um livro com menos de 600 páginas. Ciente das dificuldades que teria para publicá-lo, comecei a separar os textos que fariam parte deste livro e aqueles que formariam outros dois. Um com uma visão histórica e evolutiva do modo de vida arretiano, e outro sobre a realidade atual, detalhando os sistemas que formam o macrosistema planetário, com suas relações e dependências. Quando concluí o trabalho, remeti disquetes com o texto do Diário da Viagem a vários amigos, a fim de obter uma opinião sobre a viabilidade do livro. Enquanto aguardava, escrevi seus capítulos iniciais e defini os subtítulos dos assuntos descritos nos demais volumes. As pessoas que receberam os disquetes, além de me incentivarem a publicar o livro, faziam inúmeras perguntas a respeito de como ele foi escrito. Queriam saber se eu realmente tinha viajado até a Hatch, se era algum tipo de psicografia, canalização, inspiração, vivência anterior ou uma abdução. Minhas respostas sempre foram baseadas nas considerações abaixo. O texto inicial foi escrito em dezenas de etapas, com inúmeras interrupções e nos mais diversos horários do dia e da noite. Muitas vezes escrevi durante poucos minutos livres do horário de almoço, exceto nos 2 fins de semana que não precisava trabalhar a cada mês. As etapas variavam de 15 minutos a 3 horas diárias, com interrupções para atender telefonemas, minha esposa, filhos, netos ou visitas.
Também foram frequentes as paralisações por falta de energia elétrica, para salvar arquivos, ir ao banheiro, tomar água, café ou para dar atenção ao nosso cachorro, que insistia em ficar ao meu lado. Após cada interrupção, a redação era retomada sem dificuldades e poucas vezes precisei ler a última página para dar continuidade a um tema. Quanto à viagem, é difícil afirmar se ela aconteceu ou não, e para mim, essa questão não é fundamental. O importante é a essência da mensagem contida no livro. A esperança em um mundo melhor, mais justo, fraterno e feliz, que pode ser materializado na Terra em um futuro não muito distante. Acredito que o texto é o registro de um longo e detalhado sonho, que, por um processo de difícil compreensão e explicação, conhecido como projeção de consciência, foi gravado na memória inconsciente e lá permaneceu por um curto ou longo período de tempo. Por outro processo, também difícil de explicar, as gravações foram transferidas para a memória consciente durante o período de 31 de janeiro a 9 de maio de 1999. Essas características diferenciam essa experiência daquelas que são comuns às pessoas que sonham e que também desconhecem o mecanismo que as levam a sonhar e a se lembrar de fragmentos ou de sonhos detalhados. Existem outras possibilidades a serem consideradas. O texto pode ser atribuído à psicografia ou à sua irmã gêmea, à canalização. Porém, pelo que conheço dessas duas formas de contato com o mundo espiritual, elas não foram utilizadas. Além de não possuir esses dons, as duas necessitam de um ambiente apropriado, preparação prévia, horários convenientes e muita concentração. Além da possibilidade de ser fruto da imaginação, restam duas outras hipóteses. A redação pode ser atribuída a um tipo de inspiração ou a lembrança de uma vivência anterior. Apesar de possíveis, elas são igualmente difíceis de serem explicadas e aceitas pelo raciocínio lógico convencional. Com todas essas dificuldades para definir a origem das informações, é conveniente não dar importância a esse aspecto e sim a sua mensagem básica. Se os leitores e leitoras aceitarem esse critério, analisando e comparando o modo de vida arretiano com o terrestre, poderão tirar muito proveito da leitura. Se isso acontecer, e esse é o objetivo do livro, poderão se juntar a uma grande legião de pessoas que pensam e sonham com um mundo melhor, mais justo, fraterno e feliz. Apenas pensando e sonhando, contribuirão para acelerar o processo cósmico que transformará o sonho em realidade. Vale lembrar que esse também foi e é o sonho de Jesus, um ser do 9º nível da hierarquia divina que ofereceu sua majestosa vida para que um novo céu e uma nova terra pudessem um dia se materializar em nosso planeta. Já se passaram quase 2000 anos da sua morte na cruz e ela, com certeza, não foi em vão. Ele não desceria aos lodaçais terrestres de 5º nível para ensinar a mensagem libertadora da paternidade divina e da irmandade de todos os seres humanos se não tivesse essa certeza. Este livro foi escrito em forma de diário para facilitar a ambientação e levar os leitores e leitoras viajar e vivenciar o modo de vida arretiano. Ele descreve as principais observações feitas durante os 3 dias de preparação em uma nave e nos 41 dias de levantamentos realizados no planeta. O texto obedece a uma ordem cronológica que independe dos temas levantados e pode dificultar a visão sistêmica das atividades planetárias, pois em um mesmo dia podem estar registrados assuntos pertinentes a vários sistemas. Por essa razão, e por aquilo que está relatado no início desta introdução, um 3º volume apresentará uma visão sistêmica do planeta,
sem personagens e com inúmeros detalhes não registrados neste livro. Pelas razões a seguir descritas, o Diário da Viagem apresenta poucas informações sobre o passado do povo arretiano, especialmente sobre a grande transição lá ocorrida, cujos detalhes constituirão um segundo volume. Essas informações não foram omitidas com uma finalidade de direcionar os leitores e leitoras para o novo livro. Elas o foram porque o Diário da Viagem enfoca a atualidade do planeta e não o seu passado. Além disso, para que essas informações sejam corretamente compreendidas, é necessário inseri-las em um contexto histórico apropriado, com os devidos antecedentes e, principalmente, com todos os acontecimentos posteriores. Se apresentadas de outra maneira, poderão gerar medos infundados e invalidar a compreensão da mensagem principal. Por isso, as pesquisas históricas estão superficialmente citadas, apenas para permitir a continuidade dos assuntos e para justificar o tempo gasto em seus levantamentos. O Diário da Viagem não foi escrito para ser apenas uma obra de ficção. Ele descreve uma civilização que vive em um mundo que representa o amanhã da Terra e seu objetivo é transmitir esperança às pessoas que sonham, sofrem e esperam por uma grande transformação em nosso globo, onde haverá um só rebanho e um só pastor, conforme as palavras proféticas de Jesus. A Arrete representa um possível cenário do novo céu e da nova terra, pois é um mundo onde todos se consideram irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial. Lá, todos são tratados com igualdade, vivem em completa harmonia e liberdade, em uma comunidade planetária justa, fraterna e feliz. A crença em Deus. Para tirar maior proveito das informações contidas neste livro, é importante acreditar na existência de uma energia criadora, mantenedora e transformadora do universo. Essa energia pode ser traduzida como sendo Deus, Pai Celestial, grande arquiteto do universo ou outras denominações particulares de cada religião ou corrente filosófica. A crença em Deus está na base de todas as religiões e é o último alento aos céticos nos momentos de dificuldades ou de sofrimentos, quando os recursos do mundo material não são mais suficientes para explicar ou resolver os problemas que os afligem. Deus pode ser representado por 3 aspectos conhecidos por diferentes nomes. Nas religiões cristãs, especialmente no catolicismo, eles formam a Santíssima Trindade, constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Desse conceito tradicional, infere-se que o poder criador está associado ao Pai, o mantenedor ao Filho e o transformador ao Espírito Santo. O poder criador é o responsável pelo aparecimento dessa imensidão de galáxias que formam o universo conhecido, onde cada uma é constituída por vários milhões de estrelas de todos os tamanhos e, como o nosso Sol, devem ter seus planetas. Apesar da ciência defender a hipótese de criação do universo por um Big Bang, é pouco provável que uma grande explosão tenha causado o seu aparecimento e toda a harmonia e leis que regem as órbitas planetárias ou o nascimento de um pé de feijão. Vale lembrar que a Terra é habitada por 6 bilhões de seres humanos e por uma infinidade de representantes dos reinos animal, vegetal e mineral, com múltiplas variedades e ciclos de nascimento, de vida e de morte perfeitamente definidos. Dentro dessa visão, a hipótese do Big Bang é pouco provável, pois parte do princípio que o caos gerou a harmonia e as maravilhas que conhecemos. Estamos nos referindo somente à Terra, deixando de lado a nossa galáxia, as demais e o próprio universo.
Também é válido perguntar para os seus defensores quem foi que criou, juntou o material e acendeu o fósforo. Ainda dentro do aspecto criador da divindade, quem cria alguma coisa é considerado pai ou responsável pela sua criação. Dessa premissa, inferimos que Deus é o pai de sua criação e que nós somos seus filhos, como Jesus se esforçou para transmitir aos seus contemporâneos e eles a nós. Jesus sempre centrou suas palavras e ações no ideal da paternidade de Deus e na irmandade dos seres humanos. Assumindo que Deus tudo criou, devemos considerar que o poder mantenedor é o seu segundo aspecto, à medida que tudo o que é criado deve ser mantido, pois Deus não cometeria o erro de criar e não manter a sua criação. Esse aspecto é aquele que sustenta a forma criada e a mantém viva ou coesa, atuando desde o reino mineral até o humano e outros superiores. No reino humano, esse poder controla e mantém alguns sistemas do nosso corpo físico, como o hepático, cardíaco, digestivo e respiratório, de maneira independente da nossa vontade, que não é capaz de interferir em uma única função desses sistemas. Nos demais reinos, se tomarmos como exemplo as espécies que formam as florestas milenares, a existência desse poder é facilmente constatável. Basta analisar a harmonia e a beleza de uma floresta como a amazônica e procurar entender quem ou o que a mantém por tantos milênios com toda a sua pujança e diversidade de espécies que nasceram e cresceram sem qualquer tipo de interferência humana. Se Deus cria e mantém todas as coisas, Ele não as mantém indefinidamente como as criou. Tudo está em constante mutação ou em evolução. A ciência cética e racional foi a primeira a revelar o terceiro aspecto da divindade, e mesmo sem associá-lo a uma de suas descobertas, ela o definiu como a teoria da evolução das espécies, formulada por Charles Darwin. O terceiro aspecto também é conhecido como o destruidor da forma cristalizada, e é aquele que a transforma em algo mais evoluído e melhor adaptado ao seu meio ou às suas necessidades. Essas ponderações sobre a Trindade Divina são essenciais para a correta compreensão da mensagem contida no Diário da Viagem a Arrete. Também é importante salientar que os atributos divinos não estão limitados a esses três aspectos. Deus também é o amor, a sabedoria e o poder, assim como é a poesia dos poetas, a musicalidade dos músicos, a fortaleza dos fortes, a humildade dos humildes, a arte dos artistas, a sabedoria dos sábios, dentre outros atributos. Nada existe ou se manifesta sem representar, pelo menos, um dos atributos de Deus. A crença no renascimento. O conceito do renascimento está associado ao terceiro aspecto da Trindade e é essencial para o entendimento dos demais atributos divinos. Para compreender a verdadeira essência do amor, da justiça, da bondade e da paternidade de Deus, é necessária uma crença racional desse conceito. Se assim não for, torna-se difícil entender os atributos divinos quando analisados sob a ótica dos contrastes existentes entre as várias condições de vida dos seres humanos. Além disso, se considerarmos que uma parte de nossa humanidade entende que se nasce, vive e morre apenas uma vez, os atributos divinos são ainda mais incompreensíveis e discutíveis. Vamos analisar alguns exemplos que envolvem as duas situações. Em todos os lugares da Terra, encontramos pessoas que nascem, vivem e morrem, ricas ou pobres, fisicamente perfeitas ou aleijadas, bonitas ou feias, inteligentes ou não, com fartura ou sem o mínimo necessário à sobrevivência,
dentre vários outros contrastes. Os ricos que vivem com fartura e são fisicamente saudáveis constituem a minoria, enquanto seus opostos são a maioria. Quando se acredita que após a morte o espírito é julgado e pode ser salvo ou condenado pela eternidade, os contrastes humanos sobressaem e representam condições e recursos desiguais, atribuídos sem critérios de amor, de justiça e de bondade claramente definidos. Apesar de não ser assim, não seria ilógico supor que Deus atribui determinadas condições a seus filhos e filhas, conforme seu humor, preferências pessoais e outros fatores comuns aos seres humanos detentores de algum tipo de poder? É difícil acreditar que um bom pai terrestre trate seus filhos de maneira tão desigual, dando muito para alguns e quase nada para outros. O Pai Celestial deve ser, e é, infinitamente superior a qualquer pai que conhecemos, por mais justo e generoso que seja. Por outro lado, é difícil compreender os motivos de Deus ao criar um espírito para morrer nos primeiros dias, meses ou anos de vida. Sob a ótica da unidade de nascimento, de vida e de morte, podemos concluir que a morte de uma criança representa uma grande vantagem. Seu espírito enfrentará o julgamento final sem ter cometido um único pecado, bem ao contrário daqueles que, por viverem várias décadas, poderão ser condenados a passar a eternidade no fogo do inferno. Além de outras, essas análises formam um emaranhado na mente de qualquer pessoa que procure estudar e compreender as leis divinas sem preconceitos ou dogmas. Muitas, ao invés de utilizar o raciocínio lógico e a intuição, os dois atributos que o Criador nos deu para compreendê-lo, acham mais fácil acreditar nas explicações das autoridades que dirigem ou representam suas religiões ou correntes filosóficas. Isso não seria censurável se essas autoridades, a nível local e planetário, seguissem o mesmo livro sagrado e tivessem a mesma opinião a respeito de um determinado tema. Quando se compreende o conceito do renascimento e seu embasamento na lei da evolução e na justiça divina, deixa-se de imaginar que Deus estaria zangado ou com algum tipo de problema quando criou a maioria dos espíritos que vivem sobre a Terra. Passa-se a compreender e a ver, nos corpos imperfeitos e nas situações de vida adversas, espíritos endividados que estão resgatando o mau uso que fizeram das oportunidades e faculdades igualmente colocadas à disposição de todos, conforme suas necessidades de evolução. No caso das crianças falecidas prematuramente, compreende-se que estavam cumprindo um pequeno período de aprendizado ou procurando ensinar uma grande ou pequena lição aos seus pais. Deus, o Pai Celestial, não castiga seus filhos e filhas. Ele sempre os coloca na situação mais favorável para acelerar seu processo evolutivo da maneira mais justa e amorosa possível, em cada tipo de situação individual ou coletiva. O mesmo acontece com os espíritos colocados em uma condição de vida favorável. Em nosso mundo, a riqueza e o poder associam-se a condições favoráveis. No mundo espiritual é diferente e, como regra geral, constituem provas com alto nível de dificuldades. Por outro lado, podem acelerar a evolução daqueles que não se deixaram envolver pela ilusão da riqueza ou do poder e cumpriram a missão a que se propuseram ou que lhes foi destinada. Analisando essas situações, é impossível acreditar, sentir e compreender a divindade e seus múltiplos atributos sem entender a lei do renascimento. Se fizermos um estudo sincero e sem preconceitos, utilizando apenas a intuição e o raciocínio lógico,
não é difícil chegar ao entendimento dessa lei e de outras questões fundamentais para a evolução do espírito humano. A questão-chave refere-se à paternidade divina e à irmandade dos seres humanos. Tente imaginar Deus como o Pai justo e amoroso que é e compare-o com os pais e mães que você conhece. Em geral, todos são capazes de grandes sacrifícios para proporcionar alegria, bem-estar, estudo e várias outras coisas aos seus filhos. Muitos o fazem de maneira exagerada, privando-se de seus gostos ou necessidades pessoais. Sem a menor dúvida, Deus é um Pai muito mais justo, amoroso, perfeito, generoso e sábio, além de não ter as limitações impostas aos que vivem na matéria. Assumindo essas premissas como verdadeiras, procure explicar os motivos que levam Deus a proporcionar condições de vida tão desiguais a seus filhos e filhas dos mais diferentes lugares da terra. Leve em consideração que existem reis e milionários de nascença, assim como pobres que moram nas favelas das grandes cidades e em locais isolados ou esquecidos. Avalie também aqueles que nasceram com graves problemas físicos e os que nasceram perfeitos, além de vários outros contrastes possíveis. Caso ainda não seja possível compreender a lei do renascimento, continue avaliando as razões e tentando explicar racionalmente, sem utilizar um dogma ou uma questão de fé, as diferenças de habilidades, de caráter, de inteligência e outras qualidades ou defeitos facilmente identificáveis entre os seres humanos nascidos em idênticas condições e, muitas vezes, em uma mesma família. Tente explicar por que Mozart dominava o piano aos 4 anos e por que tantas pessoas que estudaram e se dedicaram ao mesmo instrumento durante uma vida inteira nunca atingiram a habilidade que ele demonstrava em tão tenra idade. Nem é preciso considerar que a maioria nunca chegou a compor uma única peça musical de qualquer nível de qualidade. Se assim não for possível chegar à compreensão da lei do renascimento, é provável que Deus ainda não julgou apropriado transmitir essa crença à sua mente racional, pois ela não salva e também não causa a evolução automática do espírito humano. Ela é apenas um facilitador, cujo ponto central é o amor em suas variadas formas de expressão. O amor impessoal é a maior conquista do espírito, e somente ele o salva de todos os abismos, independente do tipo de crença ou de religiosidade. A crença em outras civilizações. É uma atitude egoísta imaginar que somos os únicos seres inteligentes em toda a imensidão do universo ou dos universos. Todos sabem que vivemos em um dos menores planetas de uma pequena estrela chamada Sol. Uma boa parcela entende que o Sol faz parte de uma galáxia e que ela é formada por uma infinidade de outras estrelas. Uma minoria compreende que, além da nossa Via Láctea, existe outra infinidade de galáxias que formam o universo conhecido, cujos limites são ampliados a cada novo instrumento de pesquisa colocado em órbita. A Terra, se comparada com a imensidão do universo, é menor que um pequeno grão de areia em uma praia de muitos quilômetros quadrados. Por isso, voltamos a afirmar que é uma atitude egoísta imaginar que a Terra é o único lugar habitado por seres inteligentes ou humanos. Essa atitude representa um dos maiores desrespeitos a Deus e aponta para, no mínimo, um total desconhecimento de seus atributos e perfeições. Vamos fazer um novo exercício e analisar essa situação sob a ótica de que só existe vida inteligente na Terra.
Até poucos séculos atrás, a ciência e a religião eram unificadas e julgavam que o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra. Quem pensava de forma diferente terminava em uma fogueira. Naquela época, o universo era o céu e se confundia com as estrelas visíveis a olho nu, ou através de pequenas lunetas. Mais recentemente, com a construção de possantes telescópios e outros instrumentos montados em artefatos orbitais, a ciência chegou ao conceito atual e descobriu que o universo está em expansão e é formado por milhões de galáxias. Se Deus criou essa imensidão há bilhões ou trilhões de anos para ser parcialmente contemplada pelos astrônomos e astrofísicos que nasceram na Terra nos últimos 50 anos, sua criação é, no mínimo, uma megalomania e um total desperdício de espaço. É bom lembrar que, em noites sem lua, sem nuvens e sem poluição atmosférica, é difícil distinguir mais que 2.000 estrelas a olho nu. Continuando a imaginar que só existe vida na Terra, concluímos que Deus, seus anjos, arcanjos, querubins e serafins cuidam exclusivamente da humanidade terrestre. Se assim for, podemos deduzir um outro grande conjunto de falhas, pois nossa sociedade apresenta tantos contrastes e imperfeições que reduzem os atributos e a competência desses seres a um nível inferior ao humano. Quando Jesus falou que na casa do Pai existiam muitas moradas, estava se referindo a mundos habitados por seres mais ou menos evoluídos que aqueles que formam a humanidade terrestre. Seu aparecimento na Terra é uma prova da pluralidade dos mundos habitados e das leis do renascimento e da evolução. Jesus não foi um filho que Deus criou, escolheu, separou dos demais e deu a ele uma educação privilegiada, tornando-o o seu favorito e único representante dos seus atributos. É um grande desrespeito a Deus e a esse ser maravilhoso pensar que ele não trilhou os mesmos caminhos a nós oferecidos. Jesus não é um filho que adquiriu tamanha sabedoria e outras qualidades de maneira gratuita e sem nenhum esforço. Quando a Terra estava em formação e nossos espíritos ainda não tinham sido individualizados no reino humano, Jesus já trilhava os caminhos que hoje percorremos. Ele evoluiu às custas dos mesmos esforços e sofrimentos que conhecemos. Jesus é um irmão mais velho e também o mais experiente, respeitado e confiável representante dos atributos divinos junto à humanidade terrestre. Desse ponto de vista, é lícito atribuir a ele tudo o que as religiões cristãs lhe conferem, especialmente a representação do segundo aspecto de Deus, como o Filho ou o mantenedor. Pelo que está simbolizado em seu batismo, Jesus também representa o terceiro aspecto e é o responsável direto pela evolução da nossa humanidade. Ele demonstrou que nos amava a tal ponto que ofereceu sua majestosa vida para acelerar nosso processo evolutivo e, portanto, para nos salvar. Ele conquistou, por mérito pessoal, todas as suas perfeições, especialmente a do amor, a maior de todas elas. Jesus demonstrou essa sua importante conquista em todos os momentos de sua última passagem pelo nosso mundo, a ponto de nos confundir quanto à maneira como adquiriu tamanho conhecimento e sabedoria. Ele é o grande exemplo a ser seguido e o maior de todos os heróis que já pisaram nesta terra. O resumo do processo evolutivo. Deus concede idênticas possibilidades de evolução para todos os seus filhos e filhas, sem privilégios ou perseguições. Cabe a cada um aproveitar ou não as oportunidades que lhe são concedidas.
Todos são avaliados segundo o bom ou mau uso que fizeram das faculdades ou poderes adquiridos ou concedidos, os quais definem o seu próximo modo de vida. Quando, ao final de um longo ciclo de aprendizado, é realizado o exame de seleção da humanidade do planeta, aqueles que não atingiram o grau necessário repetirão o curso em um outro orbe. Lá se juntarão a uma humanidade mais atrasada, terão uma nova oportunidade e poderão recuperar rapidamente o terreno perdido. Basta que se conscientizem do poder e do conhecimento intuitivo que possuem e os utilizem para ajudar a acelerar a evolução da humanidade nativa do planeta. Porém, se o espírito continuar sua saga de maldades e repetências, tornando-se uma ameaça para a evolução dos demais, estará sujeito à mais severa das aplicações da lei divina. Nesses casos, os arcanjos da linha da justiça aprisionam o espírito rebelde em uma bolha de luz e o lançam na superfície de um planeta em formação. A crosta incandescente e pastosa, sem o menor vestígio de vida, irá queimar e transmutar a parte animalizada do espírito e impregnar seu magma com a centelha divina, que está camuflada em sua animalidade. Esses espíritos terão que aguardar muitas eras para novamente atingir o reino humano, pois reiniciarão o processo evolutivo a partir do reino mineral. Depois de passar pelos reinos vegetal e animal, novamente terão as mesmas oportunidades concedidas igualmente a todos os espíritos individualizados no reino humano. Essa é a chamada segunda morte no inferno de fumo e enxofre, e mesmo assim não representa uma condenação eterna. Deus, o Pai Celestial, sempre dá mais uma oportunidade aos seus filhos e filhas, mesmo aos mais rebeldes.